Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais esse momento dessa série de estudos aqui na Carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós chegamos no capítulo 6. Essa é a 11ª live, dessa série de estudos aqui. E hoje nós chegamos nessa porção aqui, da qual nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Então você que tem uma Bíblia, seja no seu smartphone, seja uma Bíblia física, seja no seu tablet, eu te convido a abrir comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Versículo 8 diz: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14 diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós aqui, no último encontro, na última live, eu falei um pouco sobre, na verdade a gente fez a leitura de Romanos 5, do verso 12 ao 21, onde nós vemos aquele contraste que Paulo apresenta entre Adão e Cristo. E nessa perspectiva, nós vimos como o pecado de Adão, a atitude de um homem, trouxe condenação sobre muitos, e como o ato de justiça de um outro homem, Cristo Jesus, trouxe salvação a muitos. Na verdade, o pecado de Adão, ele trouxe condenação a todos. Ou seja, a ofensa de um único homem fez com que todos se tornassem culpados. E a atitude de Cristo de entregar a sua vida, a sua morte e ressurreição, fez com que todos esses pecados fossem agora perdoados, cobrissem uma multidão de pecados. De certa forma, você percebe a universalidade do pecado, e você percebe também a universalidade da graça de Deus. Quando eu falo de universalidade da graça de Deus, não estou me referindo a universalismo, O universalismo ficou conhecido no século XX como um conceito defendido por alguns teólogos, principalmente no início do século XX, e um conceito que se difundiu bastante academicamente no pós-guerra,
de que a morte, a expiação de Cristo, né, a morte e a ressurreição de Cristo, traria salvação a toda a humanidade, redimiria toda a humanidade. Esse é o conceito do universalismo. Na verdade, o que você percebe é que a graça de Deus ela é universal, mas a salvação ela também está estendida a todos, mas só irá recebê-la, né? Só irá se apropriar aqueles que aceitam, que reconhecem a obra de Cristo, aquilo que Deus realizou por meio de Cristo, né? Então, quando eu digo que nesse contraste do verso 12 a 21 do capítulo 5 de Romanos, nós temos a universalidade do pecado e a universalidade da graça, é porque assim como o pecado ele acometeu, ele se estendeu por toda a raça humana, a graça de Deus e a salvação é oferecida também a toda a raça humana. Logicamente que a ideia, quando Cristo morre, a sua morte, como ele mesmo diz, né, em Marcos 10:45, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que ele usa o termo em resgate de muitos e não em resgate de todos? Exatamente porque muitos irão crer, mas não a totalidade da raça humana irá crer. Com isso, eu queria só esclarecer esse ponto final, e a partir do capítulo 6, ele é uma reconsideração de tudo isso que Paulo está dizendo. Esse capítulo, ele começa com um conflito aqui, com um conflito central, que você vai ver essa questão sendo levantada no verso 21 do capítulo 5 e dando continuidade no capítulo 6, verso 1. O capítulo 5 ele vai terminar o verso 21 dizendo, a fim de como, no verso 20, perdão, diz assim, sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí eu expliquei no vídeo relacionado a essa passagem, né, no estudo bíblico número 10, que foi o nosso último encontro, que a graça superabundar onde abundou o pecado significa exatamente de que a obra de Cristo e a graça de Deus ela é superior ao pecado, ela é superior à maldição. A graça ela se sobrepõe ao pecado, Cristo se sobrepõe a Adão e a vida se sobrepõe à morte. Então, a obra de Cristo ela é muito maior e ela tem um alcance muito mais profundo na vida e na existência humana do que a obra de Adão. Então, quando Paulo diz onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele está dizendo que aonde o pecado reinou, e reinou sobre todos os seres humanos, reinou sobre toda a história humana, Cristo propõe uma redenção universal, porque a obra de Cristo vai alcançar todos, em todas as gerações e em todos os tempos, e que esta obra ela vai nos desligar dessa herança genética, dessa herança espiritual e nos colocar como herdeiros de uma nova vida, de uma nova herança. E aí o capítulo 6 ele começa com esse conflito que é apresentado aqui a ideia dos críticos de Paulo. Os críticos de Paulo, eles levantavam uma acusação do fato de que este evangelho que Paulo estava pregando, que é o evangelho da justificação, da graça, por meio da fé, sem a necessidade de obras, a qual Paulo pregava, ele parecia se tornar algo contrário à prática das boas obras. Para alguns críticos do apóstolo Paulo, esse conceito dessa justificação gratuita, dessa graça que é de graça,
parece tornar inútil a prática das boas obras. Então, com isso, os adversários de Paulo colocam a ideia de que já então que ele defende essa tese de uma graça que age sobre a vida do homem sem a participação humana, porque é o que parece quando a gente vai analisando os escritos paulinos, me parece que a grande defesa dele é dizer que as pessoas elas não têm uma participação na construção da sua salvação, que ela é totalmente uma obra da graça de Deus e que mesmo a fé que nos justifica, ela é uma fé proveniente dessa mesma graça. É como se em Romanos você percebesse que a graça de Deus ela alcança todas as dimensões da vida humana. E para os adversários de Paulo, parece que esse conceito, essa ideia de uma graça tão graciosa, vamos dizer assim, pode empurrar as pessoas cada vez mais para o pecado. Já que o pecado, quando ele se torna grande, ele resulta num derramar muito maior da graça, então, qual é a acusação dos críticos de Paulo que ele levanta aqui no verso 1? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, eles estavam querendo insinuar que Paulo, ao pregar uma salvação totalmente gratuita, estava incentivando uma desobediência à lei, uma quebra da lei, das leis morais. Isso ficou conhecido, né? Esse conceito, lógico que Paulo não está defendendo isso, mas apareceram na história da igreja algumas pessoas que interpretaram de forma muito equivocada essas falas do apóstolo Paulo e criaram sim ideias onde que a graça ela faria com que você não precisasse mais de nenhum tipo de lei. O nome desses grupos que foram surgindo receberam o nome de antinoministas, né? Por quê? Anti contra, nomos lei, ou seja, era um grupo anárquico, era um grupo que promulgava, anunciava uma espécie de anarquia, de rebeldia, de não obediência a nenhum padrão de lei, nem as leis das Escrituras, né, do Antigo Testamento, nem as leis civis, nem as leis morais, e isso decorrente de uma leitura errônea dos escritos do apóstolo Paulo. Quando nós lemos essa colocação aqui do apóstolo, a resposta de Paulo para os seus críticos é que o Deus de graça, o Deus que confere graça, não somente perdoa os pecados, mas ele também nos liberta dos pecados. A graça de Deus, que é esse favor, essa ação, né? O que é graça? Graça é essa atitude de Deus tomar a iniciativa de vir ao nosso encontro, sendo nós pecadores e merecedores de condenação. Deus, de graça, gratuitamente, ele oferece a vida do seu Filho para que o preço do pecado, para que essa condenação do pecado que deveria vir sobre as nossas vidas fosse lançada sobre Jesus e a partir de então a nossa dívida em relação a Deus fosse paga. Ao momento em que nós aceitamos esta obra de Deus, ao momento que nós cremos nessa obra de Deus, a nossa dívida foi paga por Cristo. Então, ao crermos nisso, nós somos o quê? Justificados. E qual é a ideia que eu venho falando aqui nas lives? O que é ser justificado? É ser absolvido, é ser livre de culpa. Então imagine que Deus ele toma essa iniciativa para nos resgatar, para nos salvar, para nos trazer a sua presença. Uma iniciativa de Deus da qual nós não somos merecedores, uma iniciativa de Deus da qual nós não podemos retribuir,
da qual nós não podemos pagar, uma iniciativa de Deus que nós estamos praticamente passivos, porque nós éramos alvos da condenação e fomos libertos por Ele, por algo que Ele fez em nosso favor. Isso é graça. Então, graça é um presente, é um favor que se faz a alguém. Então, a graça de Deus, além dela nos justificar, ou seja, além dela nos tornar inculpáveis, nos tornar livres de culpa e condenação, essa graça ela também nos santifica, ou seja, ela começa a colocar a nossa vida em equilíbrio, ela começa a trazer restauração para a nossa pessoalidade, para a nossa individualidade. A graça de Deus opera em nós, nos absolvendo, nos justificando, mas essa graça também opera em nós, nos santificando, ou seja, produzindo uma vida equilibrada, produzindo uma vida em obediência a Deus, que vai fazer com que nós venhamos a trilhar um caminho para vencer o mal em nós no dia a dia da nossa caminhada. Então, Deus nos uniu a Cristo e esse é o conceito que vai ser exposto aqui nesses próximos 14 versículos que nós lemos, que nós estamos unidos a Cristo. E já que fomos unidos a Cristo, nós estamos sendo também iniciados num outro processo, que é o processo de sermos escravos da justiça de Deus, que é o que diz do verso 15 até o verso 23, ou seja, toda essa passagem ela tem duas propostas, né? Romanos 6, do 1 ao 14, vai nos mostrar a nossa união com Cristo, o que essa união com Cristo produziu em nossa vida, e do verso 15 ao 23, essa atitude de nós nos tornamos agora escravos de uma nova lei. Antes éramos escravos do pecado. Hoje, em Cristo, nós nos tornamos escravos da justiça, servos da justiça. Então, para que a gente possa entender essa questão de uma forma mais clara, eu resolvi dividir em duas partes. Então, essa é a nossa primeira unidade, o nosso primeiro parágrafo, que vai do verso 1 ao 14, que foi a nossa leitura, e vamos ver como Paulo ele trata dessas questões, né? Então você tem essa pergunta, que é a pergunta dos críticos de Paulo: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Para que a graça se torne maior? Esse é o grande conflito do texto, essa é a grande problemática que o texto nos apresenta. E aí você vai ver que no verso 2, a resposta de Paulo é uma resposta incisiva. Ele diz o quê? De modo nenhum. E essa afirmação, ela é uma afirmação com muita veemência, com muita força. Paulo ele faz uma declaração onde ele afirma toda a sua convicção. Ele está dizendo de modo nenhum nós vamos permanecer no pecado para que a graça aumente. Mas, para que ele possa defender essa ideia, quais são os argumentos que ele vai trabalhar aqui para que ele possa ser tão firme, tão categórico e tenha tanta certeza, né? Tanta convicção dessa sua posição? Nós vamos entender aqui que a tese de Paulo ela começa com a afirmação do verso 2. Ele diz de modo nenhum, e aí ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então a tese, a defesa de Paulo, em detrimento desse questionamento, é dizer: nós morremos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, como nós vamos viver naquilo para o qual nós já morremos? Agora, o que nos resta aqui compreender é que ele faz essa afirmação: nós morremos para o pecado. Como nós vamos viver no pecado se nós morremos para ele? Então a afirmação é: nós morremos para o pecado. Agora a pergunta é: em que sentido nós morremos para o pecado?
essa pergunta e essa afirmação do apóstolo Paulo no capítulo 6, verso 2 da carta aos Romanos é uma afirmação que gerou muitas discussões. Tem dois comentaristas bíblicos, o C.J. Vaughan e o J.B. Phillips, ambos eram biblicistas ingleses, comentaristas. O J.B. Phillips ele faz a afirmação, ele faz uma analogia no seu comentário da carta aos Romanos, onde ele diz assim, que a morte para o pecado, ele faz uma analogia com um animal morto, né? Então o J.B. Phillips ele fala o seguinte, se você está andando na rua e você vê um gato ou um cachorro morto, morto não, mas deitado, né? Essa é a ilustração que ele usa. Você vai saber se ele está morto ou vivo ao você se aproximar dele e você encostar o seu pé nele. Logicamente, se ele estiver vivo, ao você tocar com o pé nele, ele vai despertar, ele vai pular, ele vai ter uma reação. E se ele estiver morto, ao você mexer com ele, ele não vai ter nenhuma reação porque ele está insensível. Então, não só o J.B. Phillips, como alguns outros comentaristas no passado diziam que estar morto para o pecado é estar insensível ao pecado. Então, que esta morte da qual Paulo está falando significa que nós nos tornamos insensíveis para o pecado. E essa foi uma afirmação que muitos biblicistas e muitos comentaristas fizeram, principalmente ali no século XX. Só que nós vamos levantar uma outra questão. Na nossa própria experiência, dentro da própria experiência cristã, será que estamos de fato insensíveis ao pecado? Será que nós estamos tão imunes ao pecado que ele não tem poder sobre as nossas vidas? Se nós pensarmos na nossa própria experiência, se nós pensarmos na nossa própria caminhada cristã, nós vamos ver que não, que muito pelo contrário, que na verdade nós estamos numa guerra diária, numa luta, numa batalha intensa contra o pecado em nossas vidas. Então, pensar nessa interpretação é pensar em algo meio desassociado da realidade. Até porque as Escrituras, o Novo Testamento, faz inúmeras menções da nossa luta e da nossa guerra contra o pecado. Ou seja, se nós estivéssemos mortos para o pecado no nível de estarmos insensíveis ao pecado, exatamente como o Phillips coloca essa ideia do cachorro morto, que ao você tocar nele, como ele está morto, ele não vai dar uma resposta, ele está insensível. Se nós estivéssemos insensíveis ao pecado, nós, na nossa experiência, não passaríamos pelas guerras e pelas lutas diárias que passamos. E se de fato o que Paulo estava dizendo é que nós morremos no sentido de estarmos insensíveis, de sermos mortos, né? De usarmos a imagem de um morto mesmo, que não tem mais sensibilidade, que não tem mais contato, que não é mais afetado por nada, ele mesmo não usaria, por exemplo, recomendações como no próprio contexto aqui da passagem, no verso 13, onde ele diz assim: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçam a Deus como instrumentos de justiça. Então, o que ele está dizendo? Que nós estamos sim numa luta contra o pecado. Então, pensar nesse texto, em que essa frase, onde Paulo ele afirma que nós morremos para o pecado, significa que nós estamos desconectados do pecado, significa que nós estamos insensíveis ao pecado, que nós não pecamos mais, é um equívoco muito grande. Então nos vem a pergunta: em que sentido Paulo usa essa frase
de que nós estamos mortos para o pecado. Nós vamos precisar entender isso aqui à luz de todo o contexto. E isso é um aspecto muito importante, né? Eu falo muito para os meus alunos sobre essa necessidade de analisarmos o contexto da passagem. Se nós pegarmos essa passagem, esse verso isolado, por exemplo, uma ideia que vai surgir de primeira é que nós morremos para o pecado, que o pecado não tem domínio sobre o nosso corpo e que nós já estamos vitoriosos sobre o pecado. E aí a gente olha para a experiência, ou seja, para a vida cristã, e vemos que estamos numa guerra contra o pecado. Então isso faria, essa interpretação seria uma interpretação não somente errada do texto, mas ela levaria as pessoas também a colocarem as escrituras em descrédito. Porque já que ela faz uma afirmação da qual na prática e na existência da vida se processa outra, então supõe-se que aquela informação não é verdadeira. Então nós precisamos entender a passagem à luz do seu contexto. Do que Paulo está tratando aqui? O que o contexto vem dizendo? Ele vem falando sobre a questão da justificação. E o que era a justificação? É o ato de Deus, por meio de Cristo ele se oferecer como sacrifício. Cristo, ele, ao ser condenado, ao ser crucificado, ele assume a nossa culpa. Ele assume o nosso lugar. Ele toma o nosso lugar, ou seja, ele recebe sobre ele toda a condenação que deveria vir sobre toda a raça humana. Ele recebe sobre ele todo o juízo que deveria vir sobre toda a raça humana. E o que isso quer dizer então? Que ele paga a dívida. Imagine o cenário de um tribunal, porque a ideia de Paulo é reconstruir essa ideia, é trazer essa imagem de um tribunal. Nesse tribunal Deus é o juiz e eu e você, nós somos os réus. Nós somos aqueles que estão diante do juiz e a nossa sentença é uma sentença de condenação. Condenação. Romanos 3:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação, a separação de Deus por toda a eternidade. Porque nós estávamos no estado de inimizade. Os nossos pecados, como diz o profeta Isaías, como Deus diz através do profeta Isaías, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí estávamos no banco dos réus, com essa baita dívida, uma dívida impagável, da qual a sentença já estava estampada em nós, condenados. E aí, Cristo, Jesus, ele toma sobre ele a nossa dívida. Ele assume a responsabilidade da nossa dívida. Ou seja, ele está dizendo, olha, em vez de você cobrar deles, cobre de mim. Eu vou pagar a dívida dele. Eu vou pagar a dívida deles. Então, a morte que ele sofre é uma punição. É uma punição que deveria vir sobre as nossas vidas, que deveria vir sobre a raça humana e recaiu sobre ele. E aí o que você vai entender? Então, quando Cristo morre, aonde que ele está afetando? Qual a relação da morte de Cristo em relação ao pecado? Cristo ele morre para que a condenação do pecado fosse quebrada de sobre as nossas vidas. Então, quando Paulo ele diz aqui que nós morremos para o pecado, ele não está usando essa analogia da morte no sentido total, de que morremos no sentido de um defunto, de uma pessoa morta, que está insensível, que não sente mais nada, que está indiferente, que não é mais afetada pelas situações externas. Não, ele usa essa analogia para dizer o quê? Que nós morremos com Cristo
para a condenação que o pecado promove em nossas vidas. Ou seja, que nós não seremos condenados, mas que nós fomos, na morte de Cristo, nós fomos justificados, nós fomos absolvidos, nós fomos livres de toda a culpa. Então, nós morremos para a condenação. Ou seja, essa condenação, ela não se efetuará sobre as nossas vidas. Então, nós estamos livres da condenação do pecado. Mas isso não significa que nesse momento estamos livres do poder do pecado. Não. Nós estamos em guerra. Para que nós possamos continuar a nossa jornada, nós precisamos continuar lutando contra eles, mas ele já foi vencido. A condenação, a morte eterna, ela já foi revogada de sobre as nossas vidas. Então, como nós viveremos na prática do pecado, como nós viveremos em aliança com o pecado, uma vez que nós já não estamos mais conectados ao pecado no sentido de ser uma herança espiritual em nossa vida, a qual ela irá nos condenar. Essa herança, que era uma herança em Adão, em Cristo ela foi rompida. Nós éramos herdeiros de Adão, nós éramos herdeiros da maldição e da morte, nós estávamos ligados a Adão, nós estávamos ligados à condenação promovida pelo pecado de Adão. E quando viemos a Cristo, essa condenação ela foi removida de sobre as nossas vidas e nós passamos agora a nos tornarmos herdeiros de Cristo. Nós estamos agora conectados à árvore da vida, a Jesus. E agora nós passamos a viver uma nova vida, que é o que vai ser trabalhado aqui, explicado nos próximos versos. Então, nós morremos para a condenação do pecado, nós morremos para a culpa que o pecado trazia. Então, se nós já estamos experimentando essa morte, e lembra que morte é no sentido de separação, nós já estamos separados da condenação do pecado. E a condenação do pecado ela é consequência da nossa herança em Adão. Logicamente também das nossas culpas. Mas por que nós pecamos, né? Eu lembro que eu falei numa outra live. Eu peco porque eu sou pecador. Eu peco porque eu já estou inclinado para o pecado. Nós pecamos porque herdamos essa natureza espiritual. Só que em Cristo essa natureza espiritual, essa herança espiritual, ela foi rompida. E nós passamos a viver o quê? Uma nova realidade. Nós passamos a experimentar uma nova conexão. E é disso que Paulo vai falar. E aí ele começa a defender e a explicar como é que nós morremos para o pecado. Qual foi o ato, qual foi a ação que declarou que nós estávamos mortos para o pecado. E aí o verso 3 ele vai dizer, ele vai defender a ideia que foi através do batismo, que nos uniu a Cristo em sua morte. Então o verso 2 ele vem, de modo nenhum, ele responde, né? A pergunta que é feita é, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Como nós vamos viver no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então ele diz que o batismo, ele é o sinal, ele é o evento que nos mostra, esse é o sinal. Lembre-se que ele está respondendo a críticas. Então essas críticas, esses críticos na verdade, eles estão perguntando, então vocês vão permanecer, a gente permanece no pecado para que a graça aumente? Ele fala, de modo nenhum. Como é que nós vamos permanecer no pecado se nós já rompemos com ele? Já não pertencemos mais ao pecado. Nós pertencemos a Cristo. Nós não temos agora
aliança com o pecado, a nossa aliança é com Cristo. Nós morremos com Cristo. E quando se deu isso? Fala no batismo. Ou vocês ignoram que quando nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na morte de Jesus? Então o batismo aqui, qual é o batismo que Paulo está falando? Ele está falando do batismo nas águas, ok? E o que é esse batismo nas águas? O que ele aponta para nós? O batismo nas águas, ele carrega 2 sinais. Primeiro, e acho que o mais evidente aqui, é a nossa união com Cristo. E aí você vai me perguntar, então nós só somos unidos a Cristo e só recebemos a salvação no batismo? Não. Batismo não salva. Aqui Paulo ele está usando o quê? A imagem do batismo para dizer que o batismo ele é um sinal visível de algo que se operou dentro do interior de uma pessoa. Então, no coração de uma pessoa, ela teve fé, a fé que permitiu que ela fosse justificada, a fé que fez com que ela experimentasse a salvação. E ela prova essa unidade, ela prova isso, sinal visível de que ela está unida a Cristo, de que ela se identificou com Cristo, é o batismo. Então o batismo, na igreja primitiva, nos primeiros séculos da fé cristã, nos primeiros séculos da história da igreja, o batismo ele estava associado sim à salvação. Não que hoje não esteja, hoje continua associado. Aí alguém pode perguntar, mas então quando eu me batizo, eu morro para o mundo? Não, você morreu para o mundo quando você experimentou a obra de Deus dentro de você que te levou à fé em Cristo. Ou seja, o seu processo de conversão, o momento que você creu em Jesus, ali se operou um novo nascimento, ali você saiu da morte para a vida, da condenação para a vida. Mas o batismo, ele é o quê? Ele é esse sinal. Nós dizemos, dentro da tradição cristã, que o batismo, ele é um sacramento. O que vem a ser um sacramento? Algo que nos confere graça, algo que nos confere, que revela uma ação divina sobre nós. Ou seja, quando nós nos batizamos, nós selamos essa unidade que nós temos com Cristo. Nós selamos esse ato de que nós nos tornamos participantes da morte de Jesus, que nós morremos com Cristo e nós também ressuscitamos com Cristo. O batismo, ele é esse sinal visível de que nós não pertencemos mais à velha vida, que nós nos tornamos novas pessoas. Mas veja, ele é um sinal visível. E essa é a ideia de sacramento. O que é um sacramento? É um sinal visível de algo que aconteceu no invisível. É um sinal visível, é um testemunho visível de algo que operou dentro da gente. Então, o batismo, ele carrega esta marca, esse anúncio. Eu costumo dizer, não só eu, os pais da igreja, essa afirmação não é minha, dos pais da igreja, eles sempre diziam que o batismo, eles usavam o termo querigmático no grego, O batismo, ele é o quê? Ele proclama, ele faz um anúncio público. Que anúncio é esse? O anúncio público de que nós estamos unidos a Cristo. O anúncio público de que nós nos identificamos com a mensagem de Jesus. Mas mais do que isso, o anúncio público de que nós estamos conectados, de que nós estamos entrelaçados, de que nós nos tornamos um com Jesus, que nós experimentamos a sua morte e nós experimentamos o poder da sua vida. Ou seja, o batismo, ele sela essa unidade, ele sela, por isso também é um sacramento, é um meio que confere graça, ele sela essa realidade,
ele sela essa realidade da unidade, de que nós nos tornamos um, não só com a mensagem, mas nós nos tornamos um com o próprio Cristo. Nós participamos daquilo que na Idade Média os teólogos chamam de união mística com Cristo. Nós passamos a experimentar a vida de Jesus em nós, para que possamos nos tornar semelhantes a Ele. Então o batismo ele faz essa proclamação e ele carrega esse sentido. Então Paulo ele usa a imagem do batismo exatamente para falar que nós nos tornamos participantes e unidos com Jesus na sua morte. E já que nós nos tornamos então participantes da morte de Cristo, Deus quer que nós compartilhemos também a vida na ressurreição. E é o que o verso 4 e 5 irá tratar. Ele vai dizer assim, vou partindo do verso 3, né? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Com isso, Paulo ele está dizendo que nós estamos unidos a Jesus e temos um vínculo espiritual com Jesus, onde a morte dele, ele morre, ele assume a nossa morte, ele morre a nossa morte, vamos dizer assim, para que possamos experimentar o poder da sua vida. Então, nós nos associamos com a morte de Jesus, ou seja, nós experimentamos essa morte porque Jesus ele carrega sobre ele a culpa, a condenação, a maldição do pecado. Isso ele carrega na sua morte. Mas quando ele ressuscita, ele carrega o quê? A vida que vence a morte. A vida de Deus que vence o pecado. E que nós nos unimos, nos tornamos participantes disso. Nós também morremos. Nós também morremos. Nós também morremos para essa herança. Nós também morremos para essa condenação. Nós também morremos para toda a realidade do pecado. Na verdade, a morte e a ressurreição de Jesus promove salvação integral, completa. Porém, ela começa, vamos dizer assim, ela começa tratando da nossa situação passada. A situação passada é que eu estava condenado por causa do pecado. Depois, esta salvação, ela trata com a gente na nossa condição do presente, que eu estou sendo salvo do poder do pecado. Estou sendo salvo no meu dia a dia. E enquanto eu estou sendo salvo por Deus, eu estou em guerra, eu estou em luta. Dias onde nós vencemos, dias onde nós somos vencidos, nós estamos resistindo, lutando, nós estamos na guerra. Mas no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Ou seja, ele não habitará mais os nossos corpos. Nós experimentaremos a total libertação do pecado em nossa existência. Seremos exatamente como Jesus é. Seremos exatamente como Cristo ressurreto é. Com a mesma identidade, com a mesma consciência, com a mesma liberdade. A liberdade daqueles que são agora não mais escravos, mas que são totalmente livres. Aí esse é o processo onde dá a nossa redenção final. Então, já que nós nos tornamos participantes da morte pelo batismo, Deus também quer que nós compartilhemos essa vida na ressurreição.
Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E o que isso quer dizer? Logo em seguida, Paulo ele quer nos mostrar que com isso, como é que eu faço para compartilhar, para tornar essa vida da ressurreição manifesta? Paulo diz nos próximos versos que o nosso velho eu, ele foi crucificado com Cristo, a fim de que pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado. E aí no verso 6 ele vai dizer, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então você vai ver aqui que há uma progressão de ideias no verso 6. E que progressão é essa? Ele fala, foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos o pecado como escravos. O John Stott ele faz uma apresentação dessa passagem, fazendo de forma do futuro para o passado. Ele diz assim, que o objetivo final é estarmos libertos do pecado. O objetivo final é a glorificação, ou seja, nós não sermos mais habitados pelo pecado. Então, está atrelada essa frase, não sirvamos o pecado como escravos. Mas para que nós possamos chegar a essa libertação total, ele diz que o corpo do pecado, precisa ser destruído. E aqui, o Stott ele diz que corpo do pecado, ele apresenta alguns pontos de vista, de outros comentaristas, mas ele fala que a afirmação mais provável para corpo do pecado está falando dessa natureza do pecado que existe na gente. Muitos tradutores, muitos intérpretes falam do corpo como sendo o corpo físico, que o corpo físico ele precisa ser destruído, mas essa não é o melhor argumento, a melhor interpretação para esta fala, exatamente porque a proposta de Deus visa a nossa restauração completa, integral. Como eu costumo dizer, as religiões no mundo defendem a imortalidade da alma. A fé cristã é a fé que defende a ressurreição do corpo, que até mesmo o nosso corpo mortal, o nosso corpo corrompido assumirá um novo formato, será revestido por uma nova identidade. Então, provavelmente aqui ele não está falando do corpo do sentido físico, mas o corpo do pecado ele está falando exatamente dessa natureza, dessa inclinação do pecado, desse poder do pecado em nós. Então, esse poder do pecado em nós, essa natureza pecaminosa, essa inclinação, ela precisa ser destruída. Somente quando ela for destruída, nós experimentaremos o processo de libertação total. E isso acontecerá no estágio final, ok? No estágio final. Por isso aqui nós temos três aspectos. Nós podemos ver esta obra, da nossa transformação pessoal em três momentos. Quando ele diz, foi crucificado o nosso velho homem, com Cristo o nosso velho homem foi crucificado, ele está falando do eu ontem, de quem eu era antes de Cristo. Então, o eu antes de Cristo é o velho homem. É o velho homem que morre com a morte de Cristo. Morre, que se torna participante da morte de Jesus. O velho homem, ou seja, aquele que tinha a herança de Adão, a herança espiritual, a herança condenatória. Esse homem está morto, ele não é mais condenado. Lembra que Jesus diz no Evangelho de João 5,24, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida. O nosso velho homem, que era alvo da condenação, foi liberto. O velho homem ele está morto. Agora, o corpo do pecado, que é essa inclinação, que é esta natureza, que reflete os nossos desejos, e não necessariamente os nossos desejos são maus, mas muitas vezes os nossos desejos manipulam o nosso corpo para o mal.
Então é nessa luta que nós estamos, é esta natureza que vai precisar ser destruída para que nós não sirvamos mais ao pecado como escravo, ou seja, para que nós possamos experimentar a redenção completa, total e final na nossa existência. E aí ele conclui essa ideia no verso 7 quando ele diz assim: porquanto quem morreu, e esse é o melhor termo, essa é a melhor tradução. Você vai ver que existem outras traduções que não usam o termo justificado, ele usa o termo liberto. Ele fala, porquanto quem morreu, livre está do pecado. Mas na verdade a melhor tradução é essa, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Porque ele está dizendo o quê? E essa palavra justificado, ela aparece 25 vezes no Novo Testamento, sendo que 15 delas são mencionadas por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Quando ele diz quem morreu justificado está do pecado, ele está falando que quem morreu está livre da condenação do pecado. E aí, a partir de então, do verso 8 a 10, ele começa a nos mostrar que a morte e a ressurreição de Jesus foram eventos totalmente decisivos, porque ele morreu de uma vez por todas para o pecado, mas vive continuamente para Deus. Esse é o conceito aqui. Veja só, o verso 8 diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E é engraçado que ele coloca isso no futuro. Morremos no passado, mas viveremos no futuro, exatamente apontando para quê? Para o nosso estágio final, que é de glorificação. E aí o verso 9, sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E esse é o fator decisivo. A ressurreição, ela rompe com a morte. O que é a morte na existência humana? A morte, ela é a consequência do pecado. Romanos 3:23, Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Eu já fiz uma live aqui dessa passagem, analisando essa passagem à luz daquele contexto, porque ali ele estava o quê? Concluindo uma ideia, falando sobre a condenação do judeu, do não judeu, do moralista, que todos estão no mesmo barco, sem Cristo, sem a justificação que vem de Cristo, todos estão no mesmo barco. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A morte, ela é uma consequência, ela é um juízo, ela é uma condenação do pecado sobre a existência humana. Quando você olha para o livro de Gênesis, já no capítulo 2, quais são as advertências que Deus dá ao casal? Olha, de toda a árvore do jardim vocês poderão comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então, a desobediência, a quebra da lei, do padrão de Deus, daquilo que Deus havia estabelecido, a quebra, o rompimento da aliança com Deus, o rompimento desse estado de obediência a Deus, trouxe como consequência a morte. Então, a morte, ela é uma espécie de punição para a humanidade que se distanciou de Deus. E o que você vai perceber? Quando Jesus morre e ele ressuscita, a ressurreição de Jesus não é como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro ele apenas volta à vida física, ele volta, ele é clinicamente recuperado, vamos dizer assim, ele é clinicamente trazido de volta à vida, entendeu? A ressurreição de Lázaro é um processo de ser trazido à vida. E aí o que acontece? Lázaro acaba precisando e acaba morrendo novamente. A ressurreição de Jesus é um marco decisivo na história. Por quê?
Porque a ressurreição de Jesus é a vitória sobre a morte. É a vitória sobre o poder, sobre a condenação que o pecado promoveu. A ressurreição de Jesus fez com que a morte fosse vencida. E aí a morte já não tinha domínio sobre ele. Você vê que Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscita, ele não é mais passível de morrer. Por que ele não é mais passível de morrer? Porque a sua ressurreição é o rompimento com a morte que é consequência do pecado. A morte que ele sofre na cruz é exatamente a consequência pelo pecado, não dele, mas da humanidade. Por isso eu falo, se a nossa fé estivesse apenas pautada na morte de Jesus, nós certamente estaríamos ainda condenados. Nós certamente morreríamos. Nós certamente teríamos a nossa culpa colocada sobre alguém. Porém, e quando nós errássemos novamente, como seria? O sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício perfeito, ele é um sacrifício único, ele é um sacrifício definitivo, porque ele não ficou preso na morte. Ele ressuscitou. O grande penhor da fé cristã, a grande proclamação da fé cristã é que ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno. Ele vive. E o fato dele ter ressuscitado significa que nós também ressuscitamos, nós também experimentaremos isso em nossos corpos. A morte não terá mais poder sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que aceitaram a nova aliança, o pacto, a obra de Deus através de Cristo Jesus. Passamos da morte para a vida. Então, esse evento, ele é definitivo, é decisivo sobre as nossas vidas. E aí no verso 10 ele diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. A morte, ela foi única, um evento único, que se deu uma vez. E ele morreu para o pecado, e no pecado, vou usar aqui uma redundância, na morte dele, a morte de Cristo fez com que a morte morresse, ok? E a partir de então ele passa a viver eternamente, ele passa a viver continuamente para Deus. E por que Paulo ele apresenta esse aspecto, essa etapa do que Cristo passou, do que é a morte e a ressurreição de Jesus? Exatamente porque ele tem a finalidade de falar da nossa identificação, que nós, já que estamos unidos a ele nesse processo, nós também estamos experimentando esta realidade sobre a nossa vida. E aí nós vamos ver o quê? A partir do verso 11, a ideia de Paulo é nos mostrar que nós precisamos nos dar conta de que agora somos aquilo que Cristo é, ou seja, estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. É necessário que a gente venha sempre se lembrar disso. Eu sempre falo que a nossa vida cristã, a nossa jornada, ela é uma caminhada de autorreflexão. A fé cristã ela é uma caminhada de autoanálise. Nós precisamos sempre nos lembrar quem nós éramos, de onde Deus nos tirou, o que Ele realizou em nossas vidas, quem Ele nos tornou, o que Ele está fazendo em nossas vidas e onde nós chegaremos. Porque quando nós trazemos
essas realidades à nossa mente, à nossa memória, nós fixamos que a velha vida, ela não nos cabe mais, que os velhos comportamentos, os velhos hábitos, a velha maneira de viver não são mais compatíveis com a vida que nós agora temos. E que, na verdade, a nossa caminhada, a nossa jornada, ela é contínua. É a partir deste momento que eu estou para algo ainda maior. Nós precisamos caminhar de glória em glória, de uma nova realidade para uma nova realidade, numa crescente. Não nos cabe mais voltar para o passado, não nos cabe mais a velha vida, não nos cabe mais trazer para o nosso coração, para a nossa prática, o modo de vida que nós experimentávamos quando estávamos sem Deus e sem Cristo. Nós fomos gerados para uma nova realidade, para um novo tempo e para viver novas promessas. E aí, a partir de então, verso 12 e 13, Paulo ele nos mostra que já que fomos vivificados, já que fomos tirados da morte, devemos oferecer os nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. E aí você vê, basicamente, que ele começa aqui a tratar da nossa santificação, começa a tratar dessa nossa caminhada, do nosso andar diário. Veja só, verso 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, ele está dizendo que a inclinação para o pecado ela pode dominar o nosso corpo, que os nossos desejos podem se tornar senhores do nosso corpo, e aí nossos corpos servirão exatamente como instrumentos do pecado, como instrumentos da injustiça, como instrumentos do mal. E aí ele fala no verso 3, nem ofereçais cada um dos vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Ou seja, que tudo que há em mim internamente e tudo que há em mim externamente, o meu corpo, as minhas ações, as minhas escolhas, as minhas atitudes, as minhas palavras, que elas possam ser ações que possam glorificar a Deus, possam ser atitudes que façam com que o rosto de Jesus seja expresso às pessoas nesse mundo através dos meus atos, que a nossa vida possa se tornar, como que ele vai dizer lá na frente, como algo agradável a Deus, como um sacrifício, né? E aí ele vai usar lá em Romanos 12 a imagem, né, dos sacrifícios do templo, que eles eram queimados, e a ideia, né, a ideia da cultura hebraica é dizer que o sacrifício de um coração sincero, ou seja, o ato de arrependimento de um coração sincero, ele se coloca diante de Deus como algo que tem um cheiro agradável, como algo que tem um cheiro bom, como algo que é aceitável diante de Deus. Então, a ideia é que a nossa vida, as nossas atitudes e as nossas ações possam ser aceitáveis diante de Deus. E aí o verso 14 ele conclui, né, nos mostrando que o pecado ele não pode nos dominar, pois a nossa situação ela mudou radicalmente. Nós já não estamos debaixo da lei, mas agora estamos debaixo da graça. E aqui no verso 14 é a resposta final para aquilo que ele começa falando no verso 1. Quando ele responde a pergunta, vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante ou ela aumente? Ele fala de forma nenhuma. E o verso 14 ele conclui, ele começa a mostrar que a graça ela não encoraja a prática do pecado. Pelo contrário, a graça baniu o pecado. E aí no verso 14 ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vocês não estão mais sob a velha tutela. Vocês não estão mais conectados ao velho homem. Vocês estão conectados a um novo homem. Vocês estão conectados a Cristo. E uma vez que estão conectados a Cristo, vocês vão reproduzir aquilo que Cristo é. Vocês vão viver. E a graça de Deus, ela vai operar isso em nós. Ela vai nos empurrar, ela vai nos mover, ela vai nos fortalecer, ela vai trabalhar em nós para que nós busquemos cada vez nos apegarmos a Deus e construirmos um estilo de vida ao modelo de Jesus. Porque Ele não se tornou apenas nosso Senhor, Salvador, mas Ele se tornou para nós a nossa referência, a nossa maquete, nosso modelo, nosso novo protótipo. O velho protótipo, Adão, era o protótipo da condenação, da maldição e da morte. O novo protótipo, Cristo Jesus, é aquele que representa a vida, a ressurreição, a justiça. Então agora nós trilhamos um novo caminho. Nós passamos a viver uma nova realidade. E nós temos um novo mentor, alguém que nos conduz para um outro tempo, para um outro momento, para uma outra vida, que é Jesus. Então, com isso, eu vou encerrar por aqui essa reflexão e essa leitura. Nós lemos do verso 1 ao verso 14 do capítulo 6 de Romanos, ok? Onde a ideia do Paulo aqui, ele trata sobre aqui ele começa pela primeira vez dentro dessa carta a tratar da nossa santificação, desse processo de transformação que nós estamos vivendo, e aonde a tese central é responder que nós não vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante, porque nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado, nós não estamos mais debaixo da herança do pecado, mas nós estamos debaixo da herança da salvação. Nós não estamos mais sob a velha aliança, nós não estamos mais sob o velho pacto, nós não estamos mais sobre os velhos hábitos, no velho homem, mas nós estamos no novo homem. Nós estamos em Cristo Jesus para vivermos uma nova vida. É isso que ele anuncia e responde aqui nesse parágrafo do verso 6 de 1 a 14, ok? Bom, para encerrar eu quero te convidar a orar comigo. Vamos orar a Deus? Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse tempo reunidos, pela tua presença em nosso meio, que o Senhor possa tomar a vida desse teu filho, dessa tua filha, instruindo, orientando e guiando, ó Pai. Que a tua graça se derrame sobre cada vida, para a glória do teu nome, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até mais.